A paz do Senhor a todos, amém? Uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos para juntos nós cearmos com a igreja a ceia do Senhor. Antes da gente orar, como introdução, eu queria ler um texto da parte do Senhor junto com a igreja, Lucas capítulo 19, a partir do verso 41. Eu estava meditando sobre o que ler, alguma coisa referente à ceia, mas o que palpitou meu coração foi esse versículo. Domingo passado eu estava aqui embaixo junto com a minha esposa, e quando o pastor subiu aqui e mandou abrir em Hebreus capítulo 4, me deu um arrepio dos pés à cabeça, porque eu estava ali e eu ainda estava falando comigo mesmo, ele vai pregar sobre Hebreus 4, e coincidência, eu acredito que não é, ele quando subiu aqui disse, abra Hebreus capítulo 4, me deu um arrepio. Por que eu estou falando isso? Porque como palpitou meu coração a respeito dessa leitura, eu também acredito que o que ele vai pregar, eu não sei o que ele vai pregar, vai estar referente ao que a palavra do Senhor vai falar, amém? Diz a palavra do Senhor assim, Lucas 19, 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto era agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Amém? Irmãos, todos vocês têm visto quando tem culto nas terças de tarde, aqui a irmã Regina coloca assim, aproveite a oportunidade. Quantos de nós temos pensado assim, de algum momento bom da nossa infância, da nossa juventude, e a gente tem pensado naquele momento, a gente disse para nós mesmos assim, que tempo bom, que saudade daquela época. E por que eu estou falando isso? Porque esse tempo hoje é uma oportunidade para nós, da gente aproveitar o que a gente puder, porque pode acontecer de lá na frente a gente se lembrar desse momento e dizer, nossa, que época boa, que tempo bom, e a gente não deu valor ao tempo da visitação. Esta palavra que o Senhor fala no texto que a gente leu, diz que Jesus quando entrou na cidade ele chorou, porque ele viu o que ia acontecer com a cidade, ele viu de tudo o que ia acontecer. O templo de Jerusalém na época era o templo mais bonito do mundo. Diz um historiador que o templo de Jerusalém era uma brancura e uma beleza sem igual. E no ano 70 depois de Cristo, o general Tito com a 10ª legião exterminou, cercou a cidade de muralhas e matou mais de 1 milhão de pessoas. E centenas de pessoas foram vendidas como escravas. E no lugar do templo foi passado um arado, para se cumprir o que diz Miqueias 3,12. E no texto que a gente leu, o Senhor está dizendo, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está oculto aos teus olhos. Se vocês tivessem entendido a oportunidade que vocês estão tendo, Jesus dizendo para Jerusalém, mas isto está oculto aos olhos de vocês, porque o pecado ocultou o que está diante de vocês. Esta é uma oportunidade que eu e vocês temos, de cultuar a Deus, de dar graças e render louvores ao Senhor, para daqui a um tempo não lamentar a oportunidade perdida. Dê valor a este momento, dê valor a esta oportunidade. O que eles teriam evitado, o povo de Jerusalém, se tivesse ouvido os conselhos do Senhor? Evitariam a morte, evitariam a escravidão, evitariam a ruína de Jerusalém.
o que nós podemos evitar na nossa vida, o que pode acontecer lá na frente, se a gente querer caminhar com os nossos pés, com a nossa sabedoria, e deixar de lado os conselhos do Senhor, deixar de lado o que o Senhor mandou eu e você fazer, obedecer a sua palavra à risca. Então eu vou falar as palavras da irmã Regina. Aproveitem a oportunidade, aproveitem esse momento, alegrem os corações de vocês. Não deixe, irmãos, qualquer dificuldade ofuscar esse momento tão sublime na minha e na tua vida, que é participar da ceia do Senhor, desse banquete, que muitos de nós não entendemos na totalidade, mas um dia nós vamos entender. Um dia nós vamos ver como de fato é, entender realmente a importância que é obedecer à voz de Deus. Amém? Guarde no teu coração essas palavras. No momento dos louvores, medite nisso que foi falado aqui, e depois a pregação com o pastor esta noite. Aproveitem o tempo da visitação. Curve a tua cabeça, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão, pela tua bondade e misericórdia. Nos ajude a entender, Senhor, a riqueza que é estarmos aqui. Muitas pessoas saíram da tua presença e falam para elas mesmas: um dia eu vou lá, mas não consegue vir, não tem força. Toda a beleza do teu amor está oculto aos olhos, pois os pecados, Senhor, têm ofuscado. Nos ajude a enxergar a importância que é te obedecer. Perdoa as nossas falhas, a dureza do nosso coração. Muitas vezes, Senhor, nós achamos que sabemos e queremos caminhar com as nossas próprias pernas. Ah, Pai querido, tira toda a escama dos nossos olhos e toda a dureza do nosso coração. Que possamos essa noite rasgar o nosso coração e render graças por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Abre os nossos olhos para ouvir a Tua palavra que será ministrada. E nos dá força para pôr em prática tudo que o Senhor vai falar ao nosso coração. Abençoe cada irmão e irmã, cada família aqui representada. Em nome de Jesus, Pai, colocamos tudo nas Tuas mãos para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé. Estava ali no banco, me veio uma palavra na mente. Tetelestai. Tetelestai, está consumado. A palavra que Jesus falou lá na cruz, antes de entregar o seu espírito ali, ele falou: está consumado. Ele se entregou por mim e se entregou por ti, e o véu se rasgou de alto a baixo. Antes o sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Hoje nós temos liberdade a todo momento para louvar e adorar a Deus. Que nós possamos entrar no Santo dos Santos nesta noite, só para adorar este Deus digno de toda honra e toda a glória. Aleluia, Jesus. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Deus, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui,
Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia. Só para te adorar, Senhor, é que estamos neste lugar, Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, só Ele. Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Só Ele é santo, 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 santo és, Senhor. Santo, santo, santo és, Senhor. Adorado, Só tu é adorado, Senhor. exaltado és, Senhor, tão amado, Te amamos, Jesus. desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo és, amado, adorado, adorado, exaltado és, Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo és, amado, adorado, adorado, exaltado és, Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo és, amado, adorado, adorado, exaltado és, Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo és, amado, adorado, adorado,
exaltado és, Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo és amado, adorado, Jesus. Aleluia. Tu és adorado, Senhor, tão amado, Senhor, desejado das nações. Recebe toda a honra, recebe toda a glória, toda a adoração a Ti, Senhor. Tu és digno de ser adorado, Tu és digno de ser exaltado, Senhor. Não há outro igual a Ti, não há outro, Senhor, tremendo e santo, Deus Todo-Poderoso, que nos ama, que olha para cada um de nós nessa noite e contempla cada lábio Te louvando, Te adorando, Senhor. Aleluia, Deus, aleluia. Santo, 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 santo és Tu, Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor Deus. Aleluia. Como filho se nos deu, Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O menino nasceu. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir
veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia. Amém. Aleluia. A paz do Senhor a todos. Podemos sentar, por gentileza. E abrimos as nossas Bíblias em Josué, capítulo 24, versículo 13. Josué 24, 13. Josué 24, 13. Juiz, meu Deus. Como é que vocês estão? Estão bem? Bom saber que vocês estão bem. Josué capítulo 24, versículo 13 diz assim: Eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidade que não edificaste, e habitais nela, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Assim Josué falou as palavras do Senhor para o povo. Depois de ter lembrado que as promessas do Senhor se cumpriram na vida deles, depois de ter lembrado da bondade do Senhor sobre a vida deles, Josué no versículo 14 diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e do Egito, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitai. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém?
culto de ceia é um culto de confirmação de aliança. A ceia é um memorial da nova aliança que Jesus fez com todos nós. Nova aliança no seu sangue, que foi derramado por todos nós. E já embalando na conferência da família, que começa nos próximos 4 domingos de maio, nós vamos lembrar hoje, mais uma vez, essa fala de Josué. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você sabia que eu e minha casa serviremos ao Senhor não era uma frase motivacional? Mas era uma decisão de guerra espiritual? Nunca te contaram isso? Que não foi só uma frase para motivar aquele povo? É que muitas vezes nós usamos hoje para trazer motivação para as nossas vidas. Muitos conhecem a famosa declaração do livro de Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos isto em quadro pelas casas. Existem muitos quadros com esta frase. Nós vemos isto em paredes, nós vemos isso em canecas, nós vemos isso em adesivos, nós vemos essas frases em redes sociais. Mas, no contexto original, não foi uma frase romântica para decorar lares. Não foi uma simples frase romântica. Foi um grito de um líder que estava no final da sua vida, que sabia que o futuro espiritual daquele povo dependia de uma decisão naquela hora. Foi um grito de um líder que sabia: a minha liderança está acabando, mas esse povo tem que tomar uma decisão hoje, agora. Foi o contexto real dessa história aqui, é uma nação numa encruzilhada. É uma nação que está numa encruzilhada. Josué já estava em seus últimos dias de vida. Ele havia guiado o povo depois de Moisés, todos sabemos disso, atravessado o Jordão, ele já tinha conquistado a terra, ele já tinha distribuído as heranças pelas tribos já estava tudo organizado. Não era mais um povo que estava fugindo do Egito, agora era um povo que estava estabelecido na terra. Tudo organizado, tudo no seu devido detalhe. Mas, muitas vezes, irmão, o maior perigo não aparece na crise, mas na comodidade. O povo estava acomodado naquele lugar. Não tinha mais guerra, estava tranquilo. E Josué olha e diz assim: vocês vão ter que tomar uma decisão hoje. Independente da decisão que vocês tomem, ele assim: eu e minha casa nós vamos servir ao Senhor. Agora decidam hoje o que vocês, a decisão de vocês hoje é que vai definir o futuro dessa nação. Por isso, Josué reuniu as tribos em Siquém, um lugar carregado de memória espiritual. Ali Abraão levantou um altar, ali Jacó enterrou os ídolos estranhos, e ali alianças eram renovadas em Siquém. Ele reúne o povo e diz assim: vamos renovar essa aliança. Está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas realmente tem um problema. Tem ídolos por aí. Tem deuses por aí, tem tentações por aí, e vocês vão ter que tomar uma decisão.
Porque outros deuses vão confrontar vocês. Outros deuses vão oferecer tesouros para vocês. Vocês têm que tomar uma decisão. E Josué não escolheu qualquer lugar, ele escolheu um lugar onde a história lembrava que Deus havia sido fiel. Antes dele pedir para o povo tomar essa decisão, ele lembrou a fidelidade de Deus para aquele povo, o cuidado de Deus, a provisão de Deus. Ele lembrou que Deus tinha trazido eles até ali e tinha cumprido todas as promessas na vida deles. Nós estamos diante dessa mesa que nos faz lembrar da fidelidade de Deus. De tantas figuras que essa mesa nos faz lembrar, quando a gente olha para essa mesa, a gente tem que lembrar que Deus é fiel para cumprir. Ele disse que viria, ele disse que morreria, ele disse que ressuscitaria, e nos deixou com uma promessa, depois de cumprir tudo isso, para nós ter certeza que ele vai voltar. Então, quando a gente olha para essa mesa aqui, a gente lembra, Deus foi fiel para cumprir. Ele cumpriu. Ele levou cativo o cativeiro. Ele nos resgatou do império das trevas. Deus foi fiel na sua promessa. Essa mesa nos lembra que mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Isso dói, irmão. Dói porque 2 Timóteo 2:3 diz assim, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Mas só que ele é fiel à palavra dele, amém? Ele não é fiel à nossa infidelidade. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele disse que ia cumprir. Porque se nós vamos ler um versículo antes, ele diz assim, se vocês me negarem diante dos homens, eu vou negar vocês também. Então, Deus é fiel. Querendo nós sermos fiéis ou não, ele vai ser fiel. Tetelestai, está consumado, ele disse. Eu terminei a obra. O que eu disse que ia fazer, eu vou fazer. Por isso que ele diz assim, todas as vezes que comerdes do pão e participardes do cálice, vocês vão lembrar da minha morte até que eu venha. Quem aqui, durante a semana, esqueceu que Jesus morreu por você? Alguém aqui esqueceu, por algum momento? A ceia hoje, lembrei, Jesus morreu por mim. Ele disse que vai voltar. Esqueceu, Rogerinho? Não responde. Pode dar um tiro no pé aí, hein? Cuidado. Por isso que todo mês a gente se reúne. E a gente dá de cara com isso. Lembrar que ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, diz assim, se reúnam, quando você estiver comendo aquele pãozinho ali, bebendo aquele suquinho, você lembre que ali é o meu corpo que foi moído por vocês, e o cálice ali é o meu sangue que foi derramado por vocês, tá? Enquanto vocês participam da ceia, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. Anunciando para quem? Para nós mesmos. Para nós mesmos a gente anuncia isso. Porque às vezes a gente esquece. E Jesus já sabia disso. Então Josué falou com clareza assim, lembre-se de tudo que Deus fez por vocês. Agora escolham quem vocês vão servir. Que pergunta, né? Lembremos, Josué, que maravilha. Os nossos pais contaram, a gente lembra das proezas, das destruições aqui. E assim, beleza, agora vocês escolhem. Vocês querem servir esse Deus? Por quê, irmão? Porque existia a possibilidade de, mesmo diante de toda aquela lembrança, eles ainda correrem atrás de outros deuses. Eles ainda serem fiéis à aliança. Existe possibilidade de você hoje negar a Jesus, depois de tudo que Jesus fez por você? Não responde. Responde porque é uma pergunta... Não é tão fácil de responder assim não, hein? Não bate no peito aí não, porque você pode se complicar.
bate no peito aí e diz assim, eu vou até a morte, eu não vou te negar nunca, Jesus. Cara, madrugada aí o galo pode cantar e você cair do cavalo. Mas Josué faz essa pergunta para o povo. Ele faz lembrar das proezas de Deus, faz lembrar o quanto Deus foi bom. Depois ele diz assim, esse Deus foi bom para vocês? Foi, aleluia, glória a Deus. Agora vocês vão ter que escolher entre esse Deus e os outros deuses. Não era uma opção religiosa, irmão. Era uma decisão de lealdade. Não era uma opção para deixar de ser católico para ser evangélico. Deixar de ser espírita para ser evangélico. De sair da macumbaria para vir para a igreja Filadélfia. Não era uma opção, mano, de trocar de religião. Era uma opção de lealdade a Deus. Por isso, quando Jesus disse assim, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não é digno de mim, eles foram embora, porque ali Jesus estava selando uma aliança com eles que eles não eram mais deles. Jesus estava exigindo exclusividade, irmão. Agora vocês querem me seguir, mas vocês têm que ser exclusivos, meus. Eles olharam, complicado. E aqui, essa aliança, esse pedido de Josué para o povo, era uma decisão de exclusividade. Vocês vão entrar nessa terra, vai ter outros deuses, vocês vão ser tentados, mas não lembre-se que vocês são exclusivos de Deus. E Deus não vai dividir a glória dele com ninguém aí. Não vai dividir a glória com esse povo, mas de jeito nenhum. O povo vivia cercado de culturas pagãs, ídolos cananeus, costumes misturados de tentações, de adaptações, e era uma loucura, irmão, não era fácil. Josué entendia algo profundo. Se Israel não definisse a sua identidade, as nações ao redor definiriam por eles. Que assim, se a nossa identidade não estiver definida em Cristo, a nação ao nosso redor, as pessoas, eles vão definindo a nossa identidade. De repente a gente nem sabe mais quem a gente é em Cristo. E Josué sabia disso, sabia que eles tinham que tomar uma decisão. Por isso ele não disse assim, ele não disse assim, povo, ei, pensem nisso quando estiverem em tempo. Assim, vão embora, enquanto vocês tiverem tempo, vocês pensem sobre isso, se vocês querem servir a Deus ou os outros deuses aí das outras nações, vocês pensem com calma e tomem uma decisão com calma, e no caminho não, vocês decidem se o que é melhor para vocês. Não, ele diz assim, escolham hoje. É hoje. Não pode ser adiada a decisão, é hoje. Porque decisões adiadas, irmão, costumam terminar em escravidões silenciosas. A gente deixa de tomar uma decisão por Deus. Não, é o seguinte, toda sexta-feira tem oração na igreja, então eu vou lá, vou dobrar o meu joelho e vou orar com o povo lá. Tem uma oração na igreja, eu posso ir, estou em casa, eu vou lá. Eu vou adiando. De repente fica escravo de outra coisa que ele quer fazer na sexta. E não vem. Quem que acha que é importante a igreja estar reunida na sexta-feira aqui orando? Levanta a mão. Menos da metade levantou a mão. Quer dizer que a outra metade, talvez por vergonha ou por achar que não é importante. Mas tudo bem, hoje é dia de decisões, amém? Hoje é dia de decisões, hoje é dia que nós vamos decidir. Se é importante, se não é importante, a gente decide hoje. E vai para minha casa e decide, eu decidi que não é importante estar na sexta-feira lá para orar, amém. Ninguém aqui é obrigado a nada. Ou você quer em casa pensar? Vou em casa pensar, ver se é importante estar lá orando. O pastor está lá orando por mim. Tá bom, fica. O irmão Luciano sempre está lá. As irmãs de seguração sempre estão.
é hoje, hein? É hoje que nós vamos tomar decisões aqui, diante dessa mesa. E se alguém chegar amanhã para você e dizer assim, olha, na nossa igreja nós estamos fazendo uma campanha lá de 7 sexta-feira. Nunca diga assim, na nossa igreja nós não fizemos campanha. Não, nós estamos fazendo uma campanha até Jesus voltar, amém? E quando Jesus não voltar, nós vamos estar aqui orando, toda sexta. Meia horinha, está clamando. Porque a oração, irmão, é tão importante quanto a palavra de Deus, sabia? Escolham hoje. A palavra hebraica para servir nesse texto aqui significa muito mais do que frequentar uma reunião ou ter simpatia por Deus. Significa trabalhar para alguém, render obediência, pertencer a um Senhor, viver sob autoridade, entregar-se com fidelidade. Essa é a palavra servir aqui, quer dizer. É amar a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Servir a Deus é entrega total a Deus. É se submeter a tudo aquilo que a sua vontade diz a respeito das nossas vidas. Não é apenas ter simpatia por Deus. A gente não frequenta a igreja. Nós não somos frequentadores de igreja, amém? Igreja não se frequenta, nós somos igreja. A gente se reúne aqui para louvar a Deus, para nos confraternizar. Não me confraterniza. A gente frequenta shopping center, a gente frequenta parque de diversões, porque a gente vai, vem embora e o shopping fica lá. Igreja não, você vem e vai embora e a igreja é você que vai com você, vai conosco. A igreja não fica aqui, isso aqui não é igreja. Nós somos igreja. Somos frequentadores de igreja. Ao longo de Juízes, o povo viu milagres, livramento, correções, alertas e a mão de Deus agindo repetidas vezes. Não era um povo sem referência, não era um povo sem experiência. Eles sabiam quem era Deus. Quem aqui não sabe quem é Deus ainda? Quem aqui tem dúvidas a respeito de Deus? Quem aqui acha que existe alguma coisa que Deus não pode fazer pela sua vida? Quem aqui acha que tem dúvida se Deus está cuidando de você? Quem aqui acredita que existe Deus, um Deus além do nosso Deus? Um Deus que possa nos amar mais do que o nosso Deus? São perguntas óbvias e fáceis de responder, mas se a gente for pensar, nos confronta, irmão. Nos confronta, sabe por quê? Por causa muitas vezes das nossas atitudes. Porque eles continuavam voltando ao mesmo lugar. Mesmo sabendo de tudo, eles sempre voltavam para o mesmo lugar. Eles iam e daqui a pouco eles voltavam. Eles iam e voltavam. Eles não conseguiam perseverar naquilo, na aliança que eles tinham por Deus. E isso que confronta no fim. Porque muitas vezes o nosso problema também não é falta de conhecimento, é falta de decisão. É falta de decidir. Quem não sabe o que tem que fazer aqui? Todos nós sabemos, irmão. Mas às vezes a gente peca nas nossas decisões. A pessoa já entendeu, a pessoa ela já percebeu, ela já sentiu o peso de Deus na sua vida, ela já viu onde isso pode levar se ela continuar não tomando a decisão pelo caminho certo. Ela já ouviu Deus tocar nessa área mais de uma vez na vida dela. Mas ainda assim vai adiando a sua decisão. Saber, irmão, não quebra correntes. O que quebra correntes é a obediência. É a obediência. É a obediência que vai quebrando as correntes que nos amarram
Existe um momento que continuar ouvindo sem responder começa a endurecer o coração. A gente ouve e não responde, ouve e não dá uma resposta para aquilo. Daqui a pouco o coração vai endurecendo em relação àquilo que tu está ouvindo, e tu vai te acostumando com aquilo, e daqui a pouco aquilo não faz mais nem sentido para ti. Não faz mais nem sentido ouvir aquilo que vem da boca de Deus, porque não... O ouvir passivo vai adiando as práticas. Quando a Bíblia fala em ouvir, irmão, não é um ouvir passivo. É um ouvir, irmão, que nos coloca em movimento. Nunca foi um ouvir por ouvir. O original, sempre que você lê na Bíblia, ouvir, é um ouvir que nos coloca em movimento, que nos leva a praticar alguma coisa. Porque se o nosso ouvir continuar passivo, a nossa fé vai se tornando morta, sabia? Por isso que a Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então esse ouvir aqui não é só ouvir. Esse ouvir é colocar em prática, se colocar em movimento aquilo, em relação àquilo que a palavra está falando. Porque se o ouvir for um ouvir passivo, ele gera em nós uma fé morta. Não gera uma fé que nos sustenta, uma fé que nos fortalece. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Tem gente que ouve, mas a fé não é gerada, é um ouvir sem prática, é um ouvir passivo. E aquela fé que vai gerando, Tiago diz assim, é uma fé morta, cara. Me mostra a sua fé sem obras, porque pelas minhas obras eu te mostro a minha fé. Então a fé, ouvir a palavra de Deus e se tornar passivo com respeito àquilo que você está ouvindo, irmão. A fé que está sendo gerada em você é uma fé morta. Não é uma fé que vai te colocar em movimento nunca. Mas quando a gente começa a se movimentar, essa fé vai gerando atitudes em nossas vidas. Tem gente que ouve, mas não é gerado fé. Tem gente que diz que não está em rebeldia. Não, eu não estou em rebeldia contra Deus. Ela diz assim, ó, eu estou processando as coisas. Eu estou processando as coisas. Estou esperando o tempo certo. Eu estou tentando entender melhor. Mas que nada, irmão. É falta de movimento. Estou tentando, eu sei que tem que fazer, mas estou tentando entender melhor isso aí. No fundo, muitas vezes, a pessoa só não quer romper de verdade em Deus. Romper em verdade com as verdades de Cristo em nossas vidas. Quantos aqui acreditam que a vida eterna do seu filho é mais importante do que essa vida passageira? Quantos aqui acreditam nisso? Mas na prática, irmão. Na prática isso é verdade? Na prática você dá mais valor para a vida eterna do seu filho do que para essa vida aqui que é passageira? Na prática você investe mais na vida eterna do seu filho ou nessa vida passageira? Responde para você aí. Hoje é dia de tomar decisões. O que você tem mais investido no seu filho, na sua família? No futuro que esta vida pode proporcionar ou no futuro eterno dele? O que você tem celebrado mais, as conquistas espirituais dos seus filhos ou essas conquistas passageiras? Porque às vezes meio é isso. O filho se forma, tira uma nota boa na escola, faz uma festa, bate foto. Às vezes o filho está aqui na igreja, tomou uma atitude de fazer algo para Deus ou algo que manifeste, busca por conhecimento, a gente não celebra tanto isso. Porque às vezes, irmão, a gente
conhece, mas a gente parece que não entende as coisas. Às vezes falta a gente entender algumas coisas, porque é possível Deus mandar você continuar fazendo algo e você fazer sem entender. Às vezes você vem aqui, ouve uma palavra de Deus e você não estou entendendo bem isso, mas Deus está mandando eu fazer isso, por que eu vou fazer, né? Mas é possível você fazer algo para Deus sem entender? Mesmo conhecendo. Porque às vezes a gente conhece tudo da palavra de Deus, mas Deus me pede algo ali, a gente tomar uma decisão, que a gente olha assim, que parece que não vai dar certo. Não é importante aquilo e a gente não toma aquela decisão. Não toma aquela decisão que a gente iria tomar hoje. Tem gente que está sem direção. Tem gente que não está sem direção. A pessoa só está lutando contra essa direção que Deus já deu. Deus já deu uma direção, isso aqui tem que ser feito. Já foi falado, já foi explicado. Vamos por aqui, vamos fazer isso, vamos se esforçar. A pessoa sabe, mas ela fica lutando contra aquilo. Ela fica lutando, ela não faz, ela não vai, ela não engrena, ela não desenleia. A gente olha assim, mas por quê, cara? Já foi falado tanto, Deus já falou tanto, que a gente tem que fazer isso, aquilo, por que a gente fica lutando contra isso? Às vezes se esforçando para não fazer, irmão. Se esforçando. E a pessoa diz que é o meu jeito é assim mesmo, né, Zé? O meu jeito é assim, eu não faço porque o meu jeito é assim. É o meu temperamento é assim mesmo, por isso que tem certas coisas que eu não faço. Ninguém é perfeito, né? Né, Alexandre? E a gente não rompe nessas verdades. A gente não flui naquilo que Deus quer que a gente faça, que a gente viva. No pensamento bíblico, todos servem algo, irmão. Todos, irmão. Você pode servir a Deus, ou servir ao seu ego. Você pode servir a Deus ou servir ao sistema. Nós estamos sempre diante de uma encruzilhada. Alguma coisa você vai servir. Você pode servir a verdade ou servir aos impulsos. Você pode dar o seu dízimo aqui na igreja. Se você não dá, eu tenho certeza que você vai dar em outro lugar. Você vai dar em outro lugar, pode ter certeza. Você vai dar um jeito de pegar esse dinheiro e investir em outra coisa. Para dizer que não sobrou para ajudar aqui na igreja. Você vai fazer isso. Pare para pensar. E assim a gente sempre vai estar tomando decisões. As palavras revelam uma imagem. O olho, quando a Bíblia fala de olho, ele está falando de visão. Quando a Bíblia fala de porta, ela fala de acesso. Quando a Bíblia fala de casa, ela fala de família. Eu e minha casa, eu e minha família, nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos rever os valores. Nós vamos tomar uma decisão hoje de servir ao Senhor. Jesus também nos ensina. O que você olha forma a sua visão, o que entra na sua casa vai formar a sua cultura. A porta que você abre define qual influência vai governar a sua casa. Qual influência vai governar as decisões lá na sua casa? Por isso, Josué uniu duas coisas inseparáveis. Eu e minha casa, ele disse. Eu e minha casa são inseparáveis, irmão. Eu e minha família são inseparáveis. Eu não quero servir ao Senhor sozinho. Eu e minha família, nós vamos servir ao Senhor. Eu vou dar esse grito de guerra dentro da minha casa. Eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Porque eu e minha casa, irmão, são inseparáveis. Você e sua família são inseparáveis. Você e seus filhos são inseparáveis. Você tem que declarar isso dentro da sua casa. Toma essa decisão hoje. Ele não falou apenas do indivíduo, ele falou do lar, do legado, da próxima geração.
Essa fala de Josué não fala só com ele, fala com o legado que ele estava deixando, ele fala com a próxima geração. Josué é o nome profético, irmão. Significa Yeshua. Muitos não sabem que Josué em hebraico é Yoshua, que significa o Senhor salva e Deus é salvação. Com o tempo, uma forma abreviada comum do nome foi Yeshua, que quer dizer Jesus. Sim, o nome de Jesus está conectado ao de Josué. E isso não é coincidência. Isso não é coincidência. Josué introduziu o povo na terra prometida. Jesus introduz o povo na redenção prometida. Ele que nos redime o povo de Deus. Josué introduziu o povo na terra prometida. Jesus introduz o povo na redenção prometida. Pois ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos resgatou. Josué confrontou ídolos em Canaã. Jesus confrontou o ídolo do coração. O ídolo que estava no coração. Quando ele vem, ele confronta sempre o ídolo do coração das pessoas. Não foi assim com aquele jovem rico que queria herdar a eternidade? E Jesus disse para ele arrancar aquele ídolo, o amor às riquezas do coração. E ele não quis arrancar. E tomou uma decisão em ficar com o ídolo, apesar de Jesus. Queria Jesus, mas na hora de tomar uma decisão, decidiu pelo ídolo. Tem muitas pessoas que querem Jesus, irmão, mas estão decidindo pelos ídolos do coração. Os ídolos têm falado mais alto. Josué chamou o povo a escolher a quem servir. Jesus disse assim, ninguém pode servir a dois senhores. A mesma fala de Josué, irmão. Vocês escolhem, você serve ao Senhor, o seu Deus, ou serve ao Senhor dos cananeus. Mas tenho certeza, você há de agradar um e desagradar o outro. Jesus vem e diz, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou serve às riquezas. Senão vocês vão se atrapalhar no caminho, vocês vão se embaraçar. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Josué repartiu heranças terrenas. Jesus repartiu heranças eternas. Não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito, eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for, eu voltarei e os levarei para mim mesmo. Sabia que Deus preparou uma casa lá para você? Jesus já preparou uma casa lá para você? Isso aqui faz lembrar para você que você tem uma casa lá no céu? Quanto é que você pagou para essa casa? Tem moradas esperando por nós. Tem um lugar preparado esperando por nós. E está tudo repartidinho, irmão. Cada um vai chegar lá e vai ser o seu lugarzinho. Esperando. Como é que vai ser isso? Não sei. Você já quer saber demais também, né? Quando chegar lá, nós vamos ver, irmão. Que ele disse, eu vou preparar lugar para vocês, vai ficar tudo repartidinho, um pedacinho de terra para cada um. Né, Jair? Tu quer um pedacinho de terra frente para o mar ou na montanha, Jair? Na montanha? Jair. Pede para ele então. Faz igual o Caleb, né? Essa terra da montanha foi prometida para mim há 40 anos atrás e eu quero. Eu quero essa terra. Mas tem lugar preparado para nós. Ele disse que vai voltar. E quando a gente está diante dessa mesa, a gente lembra. A gente lembra. Assim, eu morri por vocês. Vocês creram que eu justifiquei vocês. Então vou lá preparar um lugarzinho para vocês. Depois eu vou voltar, vou levar vocês. Quando vocês chegar lá, vai estar tudo pronto.
Não vai precisar fazer suco de butiá lá, vai ter suco de butiá à vontade. Né? Isso é uma benção. Né? Eu acredito que tudo que a gente gosta aqui vai ter lá, irmão. Vai precisar correr atrás, vai estar pronto as coisas lá. Não precisa comprar mais nada. É uma terra que mana leite e mel, irmão. É um lugar de abundância para todos nós. A sua casa também está em uma encruzilhada. Nós estamos sempre numa encruzilhada. Todo dia quando nós acordamos de manhã, a misericórdia de Deus se renovam sobre nossas vidas e nos colocam diante de uma encruzilhada das decisões que nós vamos tomar naquele dia. Se naquele dia eu vou servir ao Senhor, ou vou servir aos ídolos do meu coração. E não é mais conhecimento sobre quem é e quem não é Deus. É sobre decisões que nós iremos tomar amanhã. E depois de amanhã, e depois de amanhã. Porque nós não somos frequentadores de igreja, nós somos igrejas. O Espírito Santo vai estar conosco, fazendo lembrar de todas as coisas. Quando você for tomar uma decisão, o Espírito Santo vai lembrar qual é a decisão certa. Ele vai dizer, a decisão certa é essa, daí você decide. Se é por ali que você quer ir ou se você não vai. É a livre agência que você tem. Hoje talvez não exista estátua de Baal, irmão, em muitas casas. Quem é que tem uma estátua de Baal lá na sua casa? Levanta a mão. Opa, fiquei até com medo agora de alguém levantar a mão. E quem é que tem estátuas de Baal em casa? Mas existem outros altares. Quer ver como você tem? Distrações constantes. Se distrair muito fácil. Orgulho, vícios ocultos, materialismo, violência verbal, indiferença espiritual, telas que discipulam mais os filhos do que os próprios pais. Você identificou com alguma coisa aqui? A batalha continua a mesma. A corrida é a mesma, só mudaram o nome dos ídolos, mas tem uma esperança para as nossas casas. Tem uma esperança para as nossas casas. Talvez você sinta que a sua casa está cansada. Talvez você sinta que a sua casa está fria. Talvez você sinta que a sua casa está desorganizada. Talvez existam frustrações, discussões, feridas ou distanciamento de Deus dentro da sua casa. Mas enquanto houver uma voz disposta a se manter, a se levantar, ainda há esperança. Hoje você pode fazer o que Josué fez. Se posicionar no meio da sua história e declarar um novo começo. Hoje eu vou chegar em casa, eu vou declarar um novo começo para a minha vida. E não precisa, irmão, que tudo esteja perfeito para começar. Precisa. Não precisa esperar ficar tudo perfeitinho, como você acha que tem que ser feito para começar. Você precisa de decisões e declarar com fé assim, ó: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que seus filhos estejam distantes, mesmo que alguém da sua família esteja distante, mesmo que haja distanciamento, frieza, você declara: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E se torne um espelho de Cristo naquela casa. Tome a decisão, essa decisão não é uma palavra mágica, irmão. É uma decisão de se movimentar como Cristo se movimenta lá dentro. Como Cristo fala. Esse movimento é que vai definir. Porque a sua casa ela vai olhar para os seus movimentos. Os seus filhos vão continuar olhando para os seus movimentos. Não desista de se movimentar como Cristo se movimenta lá. Não desista de se movimentar. Quando uma casa abre a porta para o reino, irmão, aquilo que parecia perdido começa a ser restaurado. Começa a ser restaurado. E te derribarão
a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, por não conhecesse o tempo da tua visitação. Você conheceu? Você sabe quando Deus te visitou, o dia que Deus entrou na sua vida, Ele te visitou para fazer uma morada permanente em sua casa, na sua vida. Então, diante dessa mesa hoje, nós vamos decidir. Nós vamos servir ao Senhor juntamente com a nossa casa. Amém? Vamos cear. Chamar a banda aqui em cima. Os irmãos estarão servindo a ceia. Peguem o pão e o cálice. E vamos esperar para participarmos todos juntos. Obrigado. Diga, Cordeiro, que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga, Cordeiro, que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, o partiu e deu ao seu discípulo, dizendo: este é o meu corpo que é partido por vós. Do mesmo modo, após ter ceado, ele tomou o cálice e disse:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei em memória de mim. Porque todas as vezes que participardes do pão e do cálice, vocês vão estar anunciando a minha morte até que eu venha. Obrigado, Senhor. Porque esse momento nos faz nos lembrar, Senhor, de um marco em nossas vidas. Quando entendemos a importância daquilo que o Senhor fez por nós na cruz, da aliança que o Senhor fez, uma aliança que tem sido fiéis conosco até hoje, Senhor. Então nós te damos graça, Senhor, porque se estamos aqui é porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem nos corrigido, o Senhor tem nos alertado de tudo que esse sistema tem feito para nos tirar da Tua presença, Senhor. Obrigado por esses encontros, por essas reuniões, Senhor. Porque aqui o Senhor tem nos alertado. O Senhor tem nos amado e o Senhor tem nos feito uma família, Senhor. Que nunca venhamos esquecer, Senhor, desse ato de misericórdia, de graça que o Senhor fez na cruz por cada um de nós. E possamos sempre participar. E esse seja o motivo de maior gratidão em nossas vidas. Em saber que o Senhor nos chamou, estabeleceu uma aliança conosco e nos chamou para viver o Teu amor junto com a nossa casa, com a nossa família. Que não venhamos nunca desistir, Senhor, dos nossos, Senhor. Que venhamos sempre estar reproduzindo o Seu amor no meio deles. Para que na hora do Senhor eles possam estarmos todos juntos conosco. Então, em nome de Jesus, te agradecemos. Todos podem participar. Do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus. Não sei se os irmãos já perceberam. Pode sentar, irmão. Que eu sou um pastor e não está muito ir nas casas, visitando, aconselhando. Eu vou quando sou requisitado, irmão. Quando sou chamado, porque eu creio que Deus tem falado aqui nesse lugar. A pessoa ela não dá ouvido aqui o que Deus tem falado aqui na igreja, irmão. Dificilmente ela vai ouvir de outra forma. Se você prestar atenção no que Deus tem falado aqui nesse lugar, ninguém vai precisar do seu lado, estar do seu lado dizendo o que pode e o que não pode fazer.
você vai saber o que tem que fazer. Eu creio numa igreja assim, que todos caminhem na mesma unidade da fé. Que todos saibam o que tem que fazer e o que não fazer quando forem questionados, quando tiverem que tomar uma decisão. Por isso eu peço para vocês, preste atenção no que tem sido falado aqui. Preste atenção nas mensagens que Deus tem falado nesse lugar. Porque os pensamentos que Ele tem para vocês é de paz e não de guerra. O livro de Amós fala que... É Amós? Amós. Que Deus, Ele tem um prumo. Quando Amós tem uma visão de Deus, Deus não desce com uma espada de fogo. O povo estava todo errado, irmão. Estava se desviando dos seus caminhos. Ele não desce com uma tempestade. Ele não desce com um raio de fogo. Amós diz que Deus vem com um prumo, irmão. E o que é um prumo, irmão Jair? Um prumo é uma ferramenta de reconstrução, de endireitar aquilo que está torto. A palavra de Deus é um prumo em nossas vidas. Sempre que nós viemos aqui, alguma coisinha está fora, irmão. Tudo que Deus faz é colocar no prumo para continuar construindo esta grande obra que Ele começou na vida de cada um de vocês. Então Ele vai aprumando. Antes que caia, né, irmão Jair? A parede está um pouquinho torta, Ele bota ali, dá uma batidinha para cá, bota uma massinha. Ele vai aprumando, vai levantando a parede. E Ele há de aperfeiçoar essa obra que Ele começou em nossas vidas. Por isso que a gente vem aqui. E o prumo de Deus vai revelando o que precisa ser mudado, onde nós estamos falhando, para que nós possamos ser mais parecidos com Cristo. Amém? Vamos colocar de pé? O nome de Elias significa o Senhor é Deus, sabia? E Elias, ele cresceu vendo a mãe dele, o pai dele chamar assim, ó. Senhor é Deus, vem almoçar. O Senhor é Deus, vem para a cama, fazer a tua cama. O Senhor é Deus, já é tarde, entra para dentro de casa. Um dia ele esteve diante de uma rainha que adorava ídolos. Que ela chegou diante dele e disse assim, ó, Baal é Deus. Ele assim, não, o Senhor é Deus. Eu aprendi na minha casa, meu pai, minha mãe, sempre que me chamava, eles diziam, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Não, Baal não é Deus, não. O Senhor é Deus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por esse momento, obrigado por mais uma vez lembrarmos, Senhor, do grande ato de misericórdia que o Senhor derramou sobre nossas vidas na cruz. Te damos graças por tudo, Senhor. Te damos graças porque entendemos e cremos que não há outro Deus além do Senhor. E nunca haverá, Senhor. O Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz para o nosso bem. E o Senhor é fiel a essa aliança que o Senhor fez conosco. Então ajuda-nos, Senhor, que o Seu Espírito Santo venha nos lembrar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem falado para permanecermos firmes nessa aliança, fiéis a tudo que o Senhor tem preparado para todos nós. Em nome de Jesus, amém. Próximo domingo, 19h30, Conferência da Família Estações. Dia 10, 17, 24 e 31. Conferência da Família. Venham, é para nós. Mas, se possível, tragam alguém com vocês. Amém? Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe a todos. Deus abençoe todos vocês.